Pentecostes hoje, 31, também Pentecostes de quinta para hoje, nós podemos dizer que é comemorado o Pentecoste. E o que seria o Pentecostes? Porque o Senhor escolheu para revestir o teu povo no dia de Pentecoste. Você e eu deveríamos nos perguntar: Deus não poderia usar qualquer outra festa, Deus não poderia usar qualquer outra data. Só que o nosso Senhor soberano, Ele sempre usou datas específicas. O Senhor soberano, Ele usou desde sempre o Antigo Testamento para servir de sombra para o Novo, como se fosse lampejos do que ia acontecer, dando sinais e preparando uma maquete para o Novo Testamento. Quem está aqui diz amém. Quem está em casa diz amém. Posso esquecer deles agora, né? Os meus queridinhos, né? Oh, aleluia. E o que é que acontece, amados? O Senhor escolheu uma das 3 principais festas. Nós precisamos saber disso, porque é muito relevante, é muito importante que você saiba que existem algumas festas judaicas e que o Senhor não instituiu de maneira religiosa, mas instituiu também de maneira profética, para que Ele fosse lembrado, para que o próprio Deus fosse adorado. Assim como hoje nós temos uma festa aqui nessa casa, o Senhor constituiu 3 principais festas. Dentre elas, Páscoa, que aconteceu há 50 dias atrás. Fala para o irmão do seu lado, bem de longe assim, fala 50. Cinquentinha. Fala para uma pessoa do seu lado, você que está em casa, fala assim: 50 é 49 mais 1. É óbvio, mas também é relevante, é importante. Nós temos que mergulhar, nós temos que escavar as escrituras, nós temos que desejar saber por que Deus escolheu essa data. Páscoa, fala para a pessoa do outro lado, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. É muito relevante eu e você saber que essas eram as três principais festas, só que Pentecostes se tornava a de mais influência. Por quê? Porque recebia mais visitação de todo o povo de Deus, porque o tempo, a estação, o clima era propício para que os viajantes se reunissem em Pentecostes, em Jerusalém. Quem está aqui diz amém. É importante saber isso? Porque Deus prepararia climaticamente o Pentecoste para ser a melhor reunião, para ser a reunião que houvesse mais presença do povo, e isso é muito importante. Páscoa, todos vocês sabem, aconteceu literalmente há 50 dias atrás. A Páscoa aconteceu na quarentena, o Pentecostes está acontecendo na saída da quarentena, e Tabernáculos vai acontecer daqui a 120 dias. É muito importante você saber disso, porque são 3 principais festas, festas completamente proféticas, porque Páscoa significa livramento, passagem, libertação. Significa literalmente a morte do Cordeiro. Só que Pentecostes significa purificação. E só há continuidade da libertação se houver purificação. Pentecostes acontece literalmente 7 vezes 7. Isso é importante porque 7 é a plenitude, é o número perfeito de Deus. 7 são os dias da semana. E disse o Senhor: vocês vão pegar 7 dias depois da Páscoa, vezes 7, que dá 49. Aí ele fala mais um. Fala para a pessoa do outro lado, 49 mais 1, 50. E é um número profético também, porque é jubileu, é libertação, é restituição. Então o Senhor, Ele coloca literalmente Pentecostes 50 dias depois da libertação, como se fosse a continuidade da obra que Ele começou em teu povo, com os judeus. Só que os judeus, eles acabavam caindo em ritos.
os judeus eles acabavam sem entender e se esquecer qual era a verdade simbólica e qual era a verdade profética e o que Deus queria. E talvez você esteja se perguntando, como eu me perguntei, qual é a comemoração de Pentecostes? Talvez você tenha pesquisado assim como eu, e é festa da colheita e é profético. Mas é colheita de quê? Colheita de cevada e de trigo. E isso quer dizer muito sim, porque a colheita de trigo acontecia antes da colheita dos frutos. Quem está aqui? Então, na verdade, tabernáculo é colheita de frutos e Pentecostes é colheita do cereal, é colheita do trigo. Por quê? Porque o povo de Deus, ele saiu em libertação, ele permaneceu, ele colheu a cevada e o trigo, se alimentou do pão para poder chegar até esperar os frutos, porque isso é processo. E esse processo das 3 principais festas equivale a 170 dias, que é mais ou menos 6 meses. Então Deus pegou o ano, dividiu dessa maneira as 3 principais festas: Páscoa, livramento; Pentecoste, purificação; e tabernáculo, habitação. Só quem é liberto, só quem é purificado será habitado. Quem está aqui? Vou repetir: só quem é liberto, purificado será habitado. Jesus nasceu na festa de tabernáculo. Jesus morreu na festa da Páscoa. Quem está aqui? E enviou seu Espírito em Pentecoste. Não é à toa, não são coincidências. Na verdade, nada nas Escrituras são coincidências. Tabernáculo significa habitação. Quando o povo saiu do Egito e habitou durante semanas em tendas, e foi um dos melhores momentos do povo, porque eles se moviam, tiravam a tenda e viviam debaixo da habitação da nuvem e da habitação da coluna. Só que Pentecostes é o que te capacita da libertação. Você sai da libertação do Egito, só que o Pentecostes te capacita para você chegar no tabernáculo. Chamada também de festa das semanas, festas da colheita. Isso é muito relevante porque eles passam 49 dias colhendo e levando ofertas ao altar do Senhor. E Jesus Cristo, ele falou que ele é o que? Ele é o trigo que tinha que cair por terra e morrer. Amém ou não? A Bíblia ela se explica, nada está à toa. Por isso que Jesus ele morre na Páscoa, porque quando finda a Páscoa, quando ele morre ali na Páscoa, na sexta-feira, ressuscita, ali é literalmente quando começa a foice a vir tirando o trigo. Quem está aqui? Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa é uma palavra que todos conhecem. Mas será que nós desejamos viver o verdadeiro Pentecostes, ou um Pentecostes emotivo, almático, passageiro e carnal? Será que nós compreendemos, desejamos o verdadeiro Pentecostes, que significa purificação? E talvez você pergunte assim: mas como, pastor? Amados, para o judeu, Pentecostes não era a festa da colheita, porque se a gente pensasse desse jeito, nós iríamos imaginar que o judeu é semelhante a uma nação pagã, porque o nome festa da colheita significa as nações gregas, pagãs e egípcias, que elas viviam debaixo do Deus da colheita. Quem está aqui? Só que colheita era somente uma cristoacidência, uma coincidência de Deus para unir os 2 aspectos proféticos. Quais são? A colheita do trigo, o sustento que Deus estava cuidando, obviamente, mas era a preparação do povo para o Monte Sinai. Quem está aqui? Você sabe o que significa Pentecostes verdadeiramente para o judeu? Receber a Torá. Vem comigo que o manto é sério. É mistério puro.
Deus não permitiu nem eu assistir a live de Digão de Pentecoste, para poder vir somente o que Deus queria me entregar, para eu nem copiar nada. Amados, 50 dias depois do Egito, o que é que o Senhor faz? Pincela de sangue as casas, está liberado. O que foi que nós estávamos vivendo durante esses tempos? Senhor, passa o teu sangue na nossa casa, assim como no Egito, assim como no Páscoa. Nós vivemos a Páscoa trancado dentro de casa, no ápice, dia 9, dia 8 de abril, o ápice dessa quarentena. E aí depois de 50 dias, é quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Então o judeu entendeu que aquela festa instituída por Deus era a festa de purificação do povo para receber a Torá no seu coração. Era o preparar do povo para receber a lei. Era o preparar do povo para subir no monte. Só que o povo não teve coragem de subir no monte. E aí o que é que acontece? Pentecoste literalmente era preparado por Deus para que Deus tivesse um encontro com o povo. Diz para o povo se preparar, Moisés, que eu quero um encontrar. Manda se purificar, manda se santificar, que eu quero que eles subam. O povo vê relâmpagos, o povo vê trovão ali no Sinai. Fala, Moisés, vai no nosso lugar. Só que fala para a pessoa do teu lado, então Deus desceu. Já que o povo não quis subir, passaram gerações. E aí o Pentecoste, que era o momento profético do encontro do povo com Deus, se tornaria agora, não era mais o homem que ia subir o monte para encontrar Deus, era Deus que estava descendo para encontrar o homem. Pentecoste verdadeiramente para o judeu é o aniversário da Torá. É uma das datas mais importantes para os estudiosos, os escribas, os fariseus, porque representa o aniversário, a data de aniversário da lei, a data de aniversário da palavra de Deus escrita, da Torá, das ordenanças, ali que começou a ser escrito o dedo de Deus, a palavra. Então o judeu, ele para depois da Páscoa, não trabalha, ele só faz colheita todos os dias para poder ofertar e para poder se alimentar com a pouca parte, porque ali ele começa a entrar, no Pentecoste do judeu, sabe como é? Ele começa a entrar em uma introspecção, ele começa a visitar o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho que me aproximar de Deus, o que é que eu tenho que me purificar, o que é que eu tenho que abandonar, e ali ele começa a entrar em um manto de arrependimento. Então, o que o judeu verdadeiro vive em Pentecostes são 50 dias de arrependimento e purificação. E eu e você imaginamos que é um evento. Não é um evento Pentecostes. Pentecostes é o final de um processo. Por isso que agora você começa a entender que Jesus morre na Páscoa, passa a quarentena com eles. Quem está aqui diz amém. Amados, o Cordeiro morre na Páscoa, ressuscita ao terceiro dia. Amém ou não? 40 dias. Espera aí, Jesus passa 40 dias no deserto, depois passa 40 dias com o povo, e depois ele sobe. E aí 7 dias depois vem o Espírito Santo. Aí você deve, mas não deu a conta certa. Deu a conta certa assim, porque morreu, ressuscitou depois do terceiro. Então, peraí, morreu na sexta. Aí você vem comigo, 40. Vamos fazer decrescente. Sábado, ninguém pôde ir lá, beleza ou não? Domingo sai Maria Madalena, 3. Mais 40 e... Peraí, então ele ressuscitou ao terceiro dia, 3. Passou 40 dias com seus discípulos, 43. E aí ele volta e fala assim: espere que daqui a pouco vocês vão ser revestidos. 43 mais 7 dá quanto? Então Jesus morre como Cordeiro de Deus na Páscoa. Tinha que ser na Páscoa, porque na verdade o que aconteceu no Egito era sombra, era um foco, era um aviso de que Deus estava preparando um Cordeiro imaculado, definitivo, perfeito.
O que é que acontece depois? Ele ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias se revelando para um, se revelando para outro, e diz, sabe o que é a palavra de Deus? Que ele apareceu para 500. Aonde está isso, pastor? Em 1 Coríntios 15:6, não precisa abrir. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então quer dizer que na Páscoa, mais de 500 viram Jesus, viram ele, viram os furos, viram o furo da costela, foram ministrados, foram ensinados, comeram peixe. Só que só chegaram 120 em Pentecostes. Então 500 participaram da Páscoa. Quem está aqui diz amém. 500 participaram da Páscoa, mas só 120 de Pentecostes. E aí você deve perguntar, pastor, o que é mais importante? A Páscoa ou Pentecoste? Deus, ele é perfeito de tal maneira que uma completa a outra. Não tem como viver Pentecostes sem passar pela Páscoa, e não tem como chegar no tabernáculo sem passar por Pentecoste. Deus é um Deus de processo. Pentecoste está no meio, fazendo a ligação do Cordeiro. Não adianta recebermos, eu aceito Jesus, tudo bem, mas você está disposto a queimar a palha que é em você? Porque na cega era separado o grão e a palha era queimada, e o fogo tinha que purificar. Amados, a palavra de Deus, ela é tão perfeita. Só para fundamentar um pouco, porque eu preciso correr para eu não perder a minha live. Levíticos 23:15, não precisa abrir. Depois para vós, aonde é que nasceu? Quando foi instituído? De que maneira? Só para fundamentar, Levíticos 23:15, depois para vós contareis desde o dia seguinte do sábado. Peraí, qual é o dia seguinte do sábado? Domingo. Quando trouxeros os molhos da oferta movida, os primeiros feixes. Então toda oferta movida era primícia. Então isso quer dizer quando começou a colheita. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte do 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecerei nova oferta de manjares ao Senhor. Deuteronômio 16 é mais específico, fica mais fácil o aprendizado. Deuteronômio 16:9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar a seara. Então, na verdade, Jesus, além de ele ser cordeiro, ele era trigo, porque ele era o pão da... É muito mistério, igreja. Então, da mesma maneira que o cordeiro tinha que morrer imolado, o trigo tinha que cair na terra morto. E no primeiro dia da cega foi quando Jesus morreu. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que derás será tributos voluntários da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, depois que eles comemoram a Páscoa, pães asnos, eles entram num processo de 49 dias de introspecção, de olhar para dentro de si. E qual é a melhor oportunidade que a igreja, que você e eu que está em casa está tendo, senão de olhar para dentro de si? Como diz o meu amigo, amado irmão Alessandro Vilas Boas, né? Se você não melhorou o seu secreto, você tem algo pior do que o vírus. Se essa quarentena não aumentou o seu devocional, o seu secreto, a sua oração, você tem algo muito, mas muito pior do que o vírus, coronavírus. Porque esse foi o propósito de Deus, de instituir Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Agora vocês sabem que Deus livrou vocês, beleza? Deus deu o livramento. Agora é hora de vocês se prepararem para o encontrar. Essa era a temática, essa era a relevância, essa era a instrução, esse era o recado de Deus para o seu povo. Só que o povo se tornou religioso, porque o povo tem essa tendência a ser religioso.
Deuteronômio 16, só para fundamentar o que eu já disse. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, Páscoa, na festa das semanas Pentecostes e na festa dos tabernáculos, habitação. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada qual conforme o dom em sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te der, você estará se apresentando a Ele. Deuteronômio 16. Essas são as maiores referências lá. Mas por que eu fiz questão de dividir com vocês isso? Para a gente entender porque Deus escolheu Pentecostes para marcar o seu povo, para marcar a tua igreja, para selar aquela igreja que estava nascendo. Por quê? Porque o povo, ele precisava passar por esses 50 dias de prova, de teste. Jesus morreu. A Bíblia não é clara quantas vezes ele apareceu durante 40 dias. Fala que ele apareceu durante 40 dias. Isso está escrito aonde? Em Atos dos Apóstolos 1. Fala o quê? Que ele apareceu com provas infalíveis. Isso é Lucas, um médico, fazendo uma investigação. Se a luz está piscando é porque Deus está no negócio, amém? Para de olhar para a luz. A gente vai dar um jeito, né, Itamar? Essa luz está piscando depois? Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos 1:1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, Lucas falando. Ele continua a sua carta. Ele pega o evangelho de Lucas. Na verdade são 2 cartas, né, que ele escreve para aquele que o enviou, que bancou a sua viagem. Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido no alto, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Versículo 3, sendo visto por ele por um espaço de 40 dias. Amém ou não? Então Jesus usa quarentena para treinar. Ele aparece. A Bíblia é clara que ele não apareceu todo dia. Ele não ficou bajulando, ele não ficou ali alisando, né, lambendo. Mas ele tem aparições pontuais em 40 dias. Isso é importante por quê? Porque a gente foi impulsionado a uma quarentena. E Jesus sempre usou quarentenas. Deus sempre usou quarentenas. E diz que ele apareceu por 40 dias falando ao respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Espera aí. Então, na verdade, Pentecostes é resultado de uma promessa. Só que o Senhor, ele não dá data. Ele fala muito em breve: vocês serão revestidos. Só que se você entende o que está escrito, os discípulos passaram 10 dias ou 7 dias orando ininterruptamente. Jesus ascende aos céus. Diz a palavra de Deus que eles foram para o cenáculo e eles tiveram vigílias de oração. Os estudiosos falam, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles não sabiam se iam ser, eles entendiam que Pentecostes era algo especial para os judeus, mas eles não sabiam o que esperavam. 7 dias depois veio o evento, veio a marca, veio o selo que todos precisavam. Mas aonde é que eu quero chegar? Mateus 3:11. Só para você entender como isso é importante. Aonde está essa promessa? Porque nós devemos depender e viver baseado nessa promessa. O primo de Jesus, João Batista, ele está batizando.
E aí ele fala: eu verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desamarrar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem está aqui? João Batista, ele profetiza que vai haver um batismo lá na frente, que não era semelhante ao dele, mas era um batismo vindo dos céus, que era esse que iria batizar aquele que ele não era digno de desamarrar as sandálias das alparcas. Só que o versículo 12 que é importante para mim e para você: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca... Esqueça que aqui não é inferno. Se você pensava que esse fogo que nunca se apaga aqui, não é inferno. É o fogo do altar de Deus que nunca se apagará. A palha aqui, ela vem do trigo, ela não vem do joio. Se você está comigo e você entendeu a minha introdução, o trigo ele é colhido quando termina a Páscoa. Só que ele precisa passar pelo processo para se tornar pão. E qual é o processo? Purificação. Então, na verdade, na Páscoa acontece a colheita do trigo, mas é em Pentecoste que a palha queima. E agora você vai começar a entender por que a simbologia das línguas de fogo, para que houvesse o mesmo nível de purificação da brasa que tocou os lábios de Isaías. Porque são dois batismos. É o batismo com fogo, que muitos acreditam, e eu sou esse que também compartilho dessa tese, é a paixão por Deus. É um fogo, é uma língua de paixão que entra em nosso coração e que tira a palha da imaturidade, que tira a palha para que a gente possa ter um encontro com Deus. Porque o Pentecoste que prepara tabernáculo, porque Pentecoste que nos alinha para o grande dia, porque Pentecoste que prepara para o grande encontro. Então não adianta viver a Páscoa sem passar por Pentecostes, porque literalmente os que os judeus viviam eram isso, eram dias de queimar a palha. Eles levavam as ofertas de cereal dia após dia, que chama a contagem de homem. Eu não vou entrar nesse mérito, mas para ele levar a contagem de homem, a palha tinha que queimar. E o que foi que aconteceu com os discípulos durante 40, 50 dias de perseguição em Israel? A palha estava queimando. Por isso que de 500 só restaram 120. Por quê? Porque aqueles que não aceitaram ser purificados, aqueles que não abriram mão de suas palhas, não puderam participar do batismo do fogo. Por isso você começa a entender comigo que somente os que perseveraram unânimes, uma semana antes, igreja, uma semana antes, cerca de 500 sabiam quem era Jesus. Se você pensava que era 40 dias, porque eu também pensava. 50 dias dá para esquecer, né? 50 dias dá para enjoar. Só que era uma semana. A ascensão de Jesus foi uma semana antes de Pentecostes. Estava tudo muito fresco. Só que o que é que acontece? Quem não está disposto a entregar a palha, não terá um encontro com o Espírito Santo. Quem não estiver disposto a entregar a palha, porque está escrito, o que foi que nós falamos? Ele é aquele que eu não posso desamarrar as sandálias, mas ele vos batizará não com água, mas com fogo e com Espírito. Só que, versículo 12, ele tem uma pá. Ele tem uma pá para sacudir o trigo. Aquele trigo que foi colhido na Páscoa, quem está aqui diz amém. Aquele trigo que foi colhido lá na Páscoa, na ceia da Páscoa, aquele trigo que foi colhido lá na cruz, ele vai ter que passar pela experiência da santidade do Espírito Santo. Porque senão não conseguirá chegar na festa do tabernáculo.
Porque só vai habitar com Deus em arrebatamento aquele que foi purificado em Pentecostes. Só será levado para morar para sempre com Deus aquele que teve a revelação e entendimento da santidade de Deus. Só para trazer fundamento para mim e para você, Atos dos Apóstolos 1:14. Todos esses perseveraram em unanimamente em oração e súplicas. Qual foi a diferença dos que saíram da Páscoa e chegaram em Pentecostes? Aqueles que não abriram mão de uma vida de oração. Não seja hipócrita, achar que você será tocado por Deus se você não buscar uma vida de oração. É a Bíblia. Não é Serginho. A gente tem falado muito de oração. A gente teve uma live com o pastor Digão. A gente tem 2 torres de orações diariamente para nos ajudar e ajudar vocês. Porque nós sabemos que sem oração questão de time. Sabe o que é questão de time? É questão de tempo. Uns duram mais, outros duram menos, mas é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde. Ou cai na religiosidade e diz a palavra de Deus que esses vão falar: mas Senhor, eu não fiz isso em teu nome, eu não fiz isso no teu nome, eu não fiz isso no teu nome. Todas as palavras de juízo são para o povo de Deus, não é para ímpio. Os bodes andam com as ovelhas, o joio anda com o trigo, os figos bons e os figos ruins estão no mesmo pé. Amém ou não? Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120, nem era 100, era quase. Aonde ficaram os 380? Fala para a pessoa do teu lado: na quarentena. Os 380 ficaram no meio da quarentena. Infelizmente, de maneira muito dolorida, ficaram no meio da quarentena. Hoje é Pentecoste. E o Senhor está nos dando a oportunidade de nós entendermos qual é o processo da cega, qual é o processo da purificação. E sabe o que é maravilhoso em Deus? Que Deus ele não mudou o projeto. Tem gente que pensa que Deus ele mudou do Antigo Testamento para o Novo. Não, era tudo sombra. Está escrito em Hebreus, sombra. Era a sombra do que haveria de vir. Mas pastor, como sombra? Amados, a palavra de Deus fala que a palavra dele ela é fiel, é mais provada do que ouro e prata. E Deus ele nunca abriu mão de sua palavra. Só que o povo, o judeu, ele pegou a lei e colocou debaixo do braço e esqueceu de conhecer o dono da lei. E entrou numa religião. E aí o que é que aconteceu? Eles viviam a Páscoa, a festa, viviam o Pentecoste, viviam o tabernáculo, mas esquecia do principal. Aquele que ensinou tudo e declarou tudo para poder aproximar o povo. Aí o que é que Jesus vem? Jesus vem, morre na Páscoa, envia o Espírito de Pentecoste para poder nos preparar para levar no arrebatamento para tabernáculo, porque a simbologia de tabernáculo é o dia que nós vamos morar eternamente com Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O único motivo, preste atenção, pelo amor de Deus. Deixa eu chegar mais perto aqui da galera. O único motivo de Jesus morrer no meio do seu lugar como cordeiro imolado, o único motivo do Espírito Santo descer sobre nossas vidas é para que eu e você estivéssemos preparados para com Ele morar eternamente. Não é para te dar as coisas, não é para te entregar sucesso,
não é para te entregar conquistas, é para te fazer santo, irrepreensível, imagem e semelhança do teu Deus. O motivo da cruz da Páscoa, o motivo do Pentecostes é que houvesse perdão e houvesse purificação. Porque a Páscoa nos perdoa, a Páscoa morre por nós, mas em Pentecostes o Espírito desce para habitar, para derramar, para nos selar, para nos preparar, para com Ele habitar. Na quarentena, ou nos tornamos fortes ou vítimas. 380 se tornaram vítimas. Oh, meu Deus, agora os romanos estão perseguindo. Oh, ninguém liga para mim. Oh. Hoje teve mergulhando na palavra, você estava? Hoje a pastora estava orando, 16h30, você estava? Ah, mas eu não tenho internet. Internet agora, o que você gastava de ônibus, que está 3 meses quase sem ônibus, você devia botar internet. O que você gastava com besteira, você devia ter um celular que pegasse qualquer coisa, porque é o que a gente está tendo agora. O que a gente está tendo agora, que Deus nos deu foi isso, foi máscara. E se você não se tornar forte, você vai se tornar vítima. De trás dos desafios e das desculpas. Porque o Pentecoste veio para purificar. O Pentecoste veio para provar se a nossa Páscoa foi verdadeira. Quem está aqui diz amém. O Pentecoste ele veio para saber quem são os verdadeiros e os falsos. O Pentecoste vem para separar a palha do trigo. Porque de 500, quase 120. Por quê? Porque larga é a porta que leva à destruição. Estreita, a que leva a... Jesus nunca mentiu. Poucos hão de ser salvos. E agora eu vou batalhar para eu ser esses poucos. E agora eu vou pegar com unhas e dentes, porque eu quero estar nesse 120. Eu vou pagar, é o quê? Ah, é para fugir dos romanos. Ah, é para fugir, é isso mesmo. A perseguição está aí, beleza. Mas não vou abrir mão. Não vou abrir mão do toque do Espírito. Não vou abrir mão da chancela do Espírito Santo. Porque está aqui, está claro. Ele pega a palha, ele pega o trigo. E o processo. A quarentena que simboliza dificuldade. Para saber o que é em nós. Porque um vira fogo, o outro vira pão. O Senhor prometeu o Espírito Santo e essa deveria ser a maior e mais prazerosa expectativa daqueles que conviveram 3 anos com Jesus. Só que alguns se perderam em suas promessas. A promessa de Deus não foi carro. A promessa de Deus naquela época não foi apartamento. A promessa de Deus naquela época não foi casamento. A promessa de Deus foi assim: se vocês esperarem, vocês receberão o Espírito Santo. Só que eles queriam rei, eles queriam dinheiro, eles queriam paz, eles queriam facilidade e esqueceram de desejar o Espírito. Mas 120 desejaram, 120 unanimemente oravam, 120 não paravam de orar, 120 desejavam, 120 estavam ali, estavam clamando, estavam falando. Nós só saímos daqui quando fomos revestidos de poder do alto. Livre-arbítrio, liberdade de escolha, sempre foi e sempre será a maior arma de adoração. Jesus não botou a arma: ó, vocês 500 que me viram são obrigados a esperar Pentecostes. Vocês 500 que tiveram experiências extraordinárias vão ter que ficar até Pentecostes. Não saia, não é legal.
Não saia de Jerusalém, fica ali, porque ali vai acontecer o manto, vai acontecer algo. Espera o processo, espera o selo, espera a chancela. Lucas 11:9. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á. O que você tem pedido, amados? Emprego? Casamento? Seguidores? Curtidas? Recompensas? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. O Senhor vem falando aqui, dando aula sobre oração. 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 Um tema, infelizmente, por nós algumas vezes esquecido. Porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, acha, versículo 10 de Lucas 11. E qualquer que bate, abre-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, se pedir pão para o seu filho, ele lhe dá a pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião? O Senhor, ele usa simbologias de alimento: pão, ovo, peixe. E do outro lado ele usa simbologias de morte: pedra, cobra, escorpião. Só que aí ele vem e chancela: pois se vocês são bons e não dá coisas malignas para seus filhos carnais, quanto mais vos dará o Pai Celestial. O quê? Vai dar o quê? Não vai dar carro, tá voando o carro. Receba aí, tá voando a chave do carro. Ei, tô vendo aí, tô vendo, ó, tá chegando o carro, ó. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Jesus tinha dado a promessa, Jesus tinha dado a chave, Jesus tinha dado o segredo. 120, unanimemente, 120 oravam: eu quero essa promessa, eu quero esse Espírito, eu quero esse fogo, eu quero esse poder. Deus não honra a necessidade, Ele honra a fé. Deus não responde murmuração, Ele responde oração. Então Jesus ele tinha dado essa promessa várias vezes. João 14:13 fala do mesmo jeito: tudo quando pedires em meu nome, eu farei que meu Pai seja glorificado no Filho. João 14:14 agora: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um cheque em branco. Vos dará outro, idêntico. Sabe o que é que eu e você não sabemos, amados? Que aqueles que estavam ali orando unanimemente eram os apaixonados por Jesus, que queriam o igual. Ah, tem um igual, tem um que é do mesmo tipo, tem um que tem o mesmo poder, o mesmo amor. Eu quero. 120 oraram. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Para sempre, para quê? Para nos preparar para a festa dos tabernáculos. Para nos preparar para a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Está procurando o que? Relógio ainda tem não. Fica tranquilo. Fica no quarto que não fica notícia. Fica no quarto que não fica notícia. Você nunca ouviu isso? Só quem tem mais de 40, 38, 35. Na época que 4, você sabe o que era 4 na época? Rede Lobo. 5, SBP. Aí você fala assim: fica no quarto que não fica notícia.
Quem sabia disso? Levanta a mão. Ou vai estar velho, viu, Anderson? Poxa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem está aqui? Os 380 amaram mais o mundo do que o Espírito Santo. Estavam mais preocupados com as coisas terrenas, temporais e passageiras. Em 7, 10, 40 dias, perderam o fogo e a paixão. Porque não vê, não conhece, mas vós conheceis. Mas vós conheceis quem está falando no seu coração. Mas vós conheceis quem está te chamando para perto. Mas vós conheceis quem está te trazendo para perto. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Eles oraram e falaram assim: não somos órfãos, não somos órfãos. O Senhor vai mandar o outro, agora vai acontecer 7 dias orando, 10 dias orando, 40 dias orando. E o Senhor veio. Se você passa alguma página aí, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que dá da parte do Pai, vos enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará. E também testificareis, pois estive comigo. O que é que ele está dizendo assim, ó? É por causa do Espírito Santo vão saber que vocês é meu. E por causa do Espírito Santo o Pai vai receber vocês lá em cima. Então não tem festa do tabernáculo sem festa de Pentecostes. Aqueles que não têm o selo da santidade, da purificação, do fogo, da presença, da paixão e do Espírito Santo, estão colocando a Páscoa no vitupério. Estão colocando a Páscoa na vergonha, jogando no lixo o Cordeiro de Deus, aquele que não recebe o fogo e a unidade do Espírito Santo em Pentecostes. O valor da Páscoa está na chancela do Pentecoste e no futuro do tabernáculo. E agora você vai entender, e para a gente terminar, 2 Coríntios 3,4, agora abra comigo. Porque o Espírito veio na festa da lei. Porque o Espírito desceu na festa de aniversário da Torá. Hoje o negócio foi tão louco que tinha anos que eu não usava papel. O bagulho foi tão louco que o iPad ficou muito lento. Eu tive que usar papel. 2 Coríntios 3,4. Quem está aqui diz amém. Está como aí, meu? Aleluia. 2 Coríntios 3,4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Quem está aqui? Não da letra, mas do... Agora você está entendendo porque Deus escolheu Pentecoste. Não é porque é um nome bonitinho, até porque lá atrás o nome não era Pentecoste. Lá atrás o nome era Shavuot. Pentecoste em hebraico não é Pentecoste. Pentecoste é grego, significa 50. Penta, você lembra logo do Brasil. O Brasil é penta, o Brasil é penta. Até hoje quer ser hexa. Então Pentecoste significa 50 dias passaram, pronto. Então o que é especial em Pentecoste? O Senhor desejou tirar o povo do Egito, transformar, purificar o povo, o encontrar para com ele morar. Só que o povo pegou a letra e a letra começou a matar o povo. A religião começou a matar o povo. Não que a letra seja ruim, não que a lei seja ruim. Isso está escrito em vários versículos. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Só que aí o homem não conseguiu subir o monte pela lei.
Jesus desceu pelo Espírito na terra. Versículo 6: o qual nós fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não na letra, mas o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive. Mas o Espírito vivifica o quê? Vivifica a lei. Se você tinha outro discernimento e outra interpretação, é que o Espírito tem condições de transformar a lei viva. O que é que diz lá em Ezequiel? Que ele tiraria um coração de pedra, nos daria um coração de carne e colocaria a tua lei dentro da onde? Do nosso coração, pelo Espírito. Então o Espírito torna a palavra viva, o Espírito torna a palavra perfeita, o Espírito torna a palavra eficaz. O Espírito desce em Pentecostes não para abandonar a lei, mas para trazer a eficácia, para trazer a capacitação, para trazer o revestimento. Sabe o que é que alguns estudiosos acreditam? Que a única palavra que cabe para ser revestido é ser revestido de fortaleza e ser revestido de dignidade. Ser revestido de fortaleza e ser revestido de dignidade. Se o mistério da morte, que é a letra, gravado com letras em pedras, Sinai, Pentecoste do judeu, preste atenção, gravado veio em glória, que ali tinha glória. O que é que Moisés fazia? Tinha que botar o véu, porque ele estava resplandecendo a glória. Mas se o Pentecoste da lei, ela era revestido de glória, imagina o Pentecoste do Espírito. Gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face do Moisés, por causa da glória que tinha no seu rosto, qual era transitória e passageira, como não será maior a glória do ministério do Espírito Santo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais será glorioso o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa da excelente glória, porque era transitório, foi para a glória, muito mais é a glória que agora permanece. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Deus, Ele está tirando a palha da minha e da sua vida. Deus, Ele está nos treinando nessa quarentena para que possamos ser revestidos de poder do alto. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja reunida virtualmente e presencialmente. E nós queremos viver verdadeiramente o Pentecoste, Pai, não emotivo, não passageiro, não transitório, como bem disse Paulo. A igreja de Coríntios. Mas queremos viver o verdadeiro Pentecoste que nos prepara para tabernáculo. Que nos prepara para habitar, para te encontrar. Vitorioso é Jesus. Jesus, Ele venceu a morte para te dar o Espírito dEle. Jesus, Ele venceu a morte para te selar com o Espírito Santo. Para você ter intimidade. Para você ter uma nova vida, uma nova história, uma nova caminhada. Ore. Ah, pastor, mas está de... Ore! Ou você acha que os 120 estavam recebendo o quê? Dificuldade, perseguição, desafios. Ore! Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. Ore para você receber a chancela, o selo, o fogo do Espírito Santo. Se você em sua casa, você nessa igreja, se você recebe, quer, deseja viver verdadeiramente Pentecostes,
Você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito Eu te aceito como único Senhor e Salvador. Senhor e Salvador